Ok, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Ara Super e também do Araújo Mix. O Ara Super está brindando seus clientes e amigos no final de ano com o sorteio de 10 cartões de viagens no valor de R$12 mil cada. São R$120 mil em prêmios. Para concorrer, basta comprar acima de R$60. E no Araújo Mix, o prêmio, aliás, os prêmios são um Touro, um Fiat Touro 0 km e mais R$5 mil em compras. Lá você precisa comprar acima de R$100 para concorrer automaticamente, tá bom? Muito bem. Temos também o apoio da Rimalto Peças e acessórios para o seu carro nacional importado, funcionando em 2 endereços. Nações Unidas, em frente ao 7º BEC, a matriz, e a filial na rua Silvestre Coelho, próximo à Caixa Econômica Federal, no bairro José Augusto. Vou dar uma dica para você que tem uma graninha extra aí no final de ano, 13º salário. Ó, este barco aí está à venda, a capacidade para várias pessoas, acho que 5 ou 6 pessoas, ele mede 5 metros, tá? Motor 25 HP, motor Mercury, bom, motor muito forte. Quem gosta de se divertir, você chama a família, os amigos, chama a namorada, faz algo diferente no final de semana, sobe aí, aproveita que tem bastante água no riozinho já, no rio Acre, digo, vai para o banho, para uma praia, leva para uma praia deserta, curte a vida, elimina o estresse, que bom isso aí, apenas R$14 mil, mas segundo o Neto, o pai dele, faz um desconto para quem quiser comprar de fato, tá bom? 999366441 é o telefone para você ligar e tirar outras dúvidas, tá bom? Fazer um bom negócio, investir bem o seu dinheiro, ok? Tá aí então, para você, as fotos deste barco, muito potente, resistente e com um motor de 25 HPs, ok? Motor Mercury. Se você ligou o seu televisor agora, você já perdeu o primeiro bloco. Eu estou aqui a conversar com o Dr. Molion, um dos maiores cientistas do Brasil, e também com o senador Márcio Bittar. Na virada do bloco, o senhor acabou me dando a oportunidade de fazer esta pergunta, levando em conta que o pessoal fala também muito em biopirataria, né, doutor? É o assunto da moda, não sai. E biopirataria se combate também com biotecnologia, com tecnologia. O senhor deu um exemplo aqui que perguntou quantos sacas de soja custa esse celular. Uma boa pergunta, ou seja, o Brasil exporta muito a matéria-prima e importa a tecnologia. Está na hora de a gente reverter esse quadro? Como, doutor? Pois é, então, desenvolvendo tecnologia, fazendo mais pesquisa nas universidades, no centro de pesquisa, e levando isso adiante, transformando isso em realidade, e não deixando em teses e dissertações que ficam nas prateleiras. Temos muitos trabalhos. Você falou em biopirataria. A primeira registrada foi quando os portugueses levaram o caju daqui do Brasil e espalharam. São 22 espécies de caju, 21 estão no Brasil e tem uma na Indonésia, e pode ser que o da Indonésia tenha sido levado pelos portugueses. Na época o caju era chamado da pera de Portugal. Outro exemplo fantástico na história foi o quinino, que os jesuítas aprenderam com os índios que o quinino curava malária. E nessa época, nos anos 1600, muita gente morria na Europa de malária, tá? Então, um holandês conseguiu levar sementes e plantou na Holanda, mas, felizmente, para nós aqui, as plantas lá não produziram uma concentração de quinino adequada. Então, o exemplo de biopirataria existe já ao longo de muito tempo e continua existindo, Então, você vê casos, por exemplo, como o cupuaçu, que ficou famoso, se tornou um problema internacional, em que os japoneses registraram a marca. Então, aí você não podia falar nem na palavra cupuaçu, que tinha que pagar royalties e direitos autorais para os japoneses. Então, chega nesse aspecto de que o que nós podemos explorar em termos de fármacos que são nativos na floresta
é algo que, por exemplo, os laboratórios não têm interesse, né? Os laboratórios de fármacos é um negócio que beira aí a soma de 10 trilhões de dólares por ano no mundo. Então, eles não têm interesse absolutamente em fazer pesquisa aqui. Então, o que nós temos que fazer é, na realidade, prover as nossas instituições de condições para fazer pesquisa. Eu estava até perguntando ao senador se o Acre tem uma fundação de amparo à pesquisa, né? Com isso, leva ao aspecto mais fundamental, que é destruir essa ideia concebida desse... Uma coisa é conservar, e que na conservação você explora sem destruir. E outra coisa é preservar, onde você coloca uma cerca disso, aqui ninguém entra. Então nós temos o problema da educação, que é fundamental e pior que é um processo de longo prazo, você mudar essa mentalidade. Como é que vamos acabar com essa ideia ambientalista que está calcada em cima de falso conhecimento? Esse é o aspecto fundamental. Falso conhecimento que é disseminado porque há interesses pessoais, as pessoas dependem disso, de serem ambientalistas, e ao mesmo tempo, como já foi mencionado aqui, os recursos vêm de fora para alimentar essa coisa toda. Então teria que quebrar isso, e através da educação, através da pesquisa, gerando então produtos nossos, que depois podem conquistar o mundo, seria uma maneira de passar por isso. Agora, muitas dessas ideias, por exemplo, no caso de mudanças climáticas ou aquecimento global, isso aí é só o tempo que vai mostrar que eles estão errados. A gente mostra os dados passados e os atuais, por exemplo, fica muito claro que a temperatura global está praticamente estável nos últimos 10 anos, apesar... Esse é um exemplo prático que o senhor tem para afirmar que não há aquecimento global? Nós temos dados medidos por satélite, porque um termômetro está localizado num ponto no território, no continente. E ele vai representar um raio de 150 metros em torno dele. Os satélites não, eles enxergam os continentes e enxergam os oceanos também. Então, as leituras feitas as observações feitas por satélites, elas são muito mais confiáveis do que os termômetros. E os satélites mostram que nesses últimos 20 anos, a temperatura global está estável, apesar das emissões de gás carbônico já terem aumentado em mais de 10%, principalmente pelos países desenvolvidos. Aproveitando, doutor, eu quero a sua opinião. Há mais ou menos uns 5 ou 6 anos eu vi um artigo na revista, artigo científico, que comprovando numa fundação britânica, provando que essa sacola ecológica ela é muito mais nociva ao meio ambiente do que a sacola plástica. O senhor tem uma opinião formada sobre isso? É apenas uma questão da gente trabalhar em cima disso, porque já existem bactérias que degradam o plástico, tá? Então, você adquirir cultura, hoje, por exemplo, na Europa, até em Portugal, se faz um grande esforço de fazer uma coleta seletiva de lixo para o que é orgânico ser reciclado, etc., e o que é plástico, por exemplo, ser separado. Então, já existem bactérias capazes de comer petróleo, degradar plásticos, quer dizer, isso não é novidade nenhuma. Entendi. E o próprio Papa fala contra, né, o consumismo, embora ele não abra mão de todo o conforto que ele tem também, né? É verdade. Então, o consumismo, tudo bem, vamos pegar uma sociedade como a sociedade americana, que consome 35% do que é produzido no mundo. E o consumismo, ele virou uma política industrial, né? Antigamente, a gente tinha bens mais duradouros. Hoje não. Hoje, com a tecnologia que se tem e com os testes estatísticos que se faz, um aparelho doméstico, por exemplo, ele está programado
né? Está programado para se autodestruir depois que a garantia vencer. Os automóveis também. Porque senão a indústria vai à falência. Né? Então, esse problema do consumismo é sério, mas nós podemos, por meio principalmente da educação e de políticas públicas adequadas, nós podemos controlar esse aspecto. Inevitavelmente, não tem como, a população do mundo deve chegar a 9 bilhões de pessoas daqui a 20 anos, lá pelo ano 2040, e estima-se que a população se estabiliza em torno de 16, 17 bilhões de pessoas no planeta. Há gente, né, como o pessoal do Sierra Club, por exemplo, ou o Clube de Roma, que é constituído de empresários muito ricos, dizem que o planeta não suporta mais do que 1 bilhão de pessoas. Então, volta uma velha teoria, elaborada em 1796, de um indivíduo chamado Robert Thomas Malthus, daí é chamada teoria malthusiana, que Malthus fez uma tese sobre o crescimento populacional. Ele dizia, na época, que a população crescia exponencialmente, enquanto a produção agrícola crescia linearmente. E que ia chegar num ponto que ia faltar comida. Erraram todas as previsões. Né? Quando a Índia tinha 200 milhões de pessoas, disseram que a Índia iria simplesmente entrar em colapso. Hoje já tem 1 bilhão de pessoas e eles continuam vivendo. E no caso específico dessa problemática do aquecimento global, pode ser que tudo esteja ligado a essa histeria ou a preocupação de acabar o petróleo e o carvão, que hoje constitui ainda 80% da geração elétrica no mundo. Entendi. E sem eletricidade você não vai a lugar nenhum. Senador, eu prestando bem atenção à resposta, às considerações aí do Dr. Molion, nós estamos aqui a debater uma questão ambiental, mas que também tem como pano de fundo uma questão socioeconômica, né? E política também. Geopolítica. Se você quiser, geossócio-econômica, mas o problema é político mesmo. Senador, o Brasil resolve essa pendência ou então estamos condenados ao fracasso? Não tenho dúvida disso. Queria dar apenas um exemplo nessa coisa que o professor estava dizendo sobre o padrão de consumo global, né, o consumismo. Veja, eu tenho vontade, uma figura que vem na minha mente, às vezes meio maluca, né, de chegar numa reunião assim dos países mais ricos do mundo e dizer para eles: vocês estão falando sério sobre a questão ambiental, sobre o consumo? Estão falando sério? Tá, então vocês vão ter que fazer uma campanha para reduzir em 10% o consumo dos países que vocês representam. Eles aceitam isso? Então, se fosse sério, a Europa Ocidental, a América do Norte, se estivessem falando sério sobre esse assunto, eles teriam que ter uma campanha local para diminuir o padrão de consumo deles e não o nosso. Nós aqui na Amazônia, nós vivemos miseravelmente. E você pode considerar que a nossa região, habitante por metro quadrado, é um deserto, que não temos quase ninguém. Então, não é sério, não são sérias essas campanhas que eles fazem. Se fossem, eles abriam mão e iam trabalhar duramente para diminuir, porque quem é que pressiona o mundo nas reservas naturais? São eles, que são os maiores consumidores do planeta. O professor acabou de dizer, os Estados Unidos sozinhos consomem 35% de tudo que se produz no planeta. E, senador, veja bem, se não tivesse clientes, compradores, não haveria desmatamento da Amazônia. Verdade. Quem são os maiores compradores da madeira que é tirada daqui? Europa, China e Estados Unidos. Os preservacionistas. Exatamente. Então, esse aspecto que o senador levantou é muito importante. Por detrás disso, como eu disse, existe essa hipocrisia toda. Né? Que eles não querem abrir mão do conforto deles e, ao contrário,
sempre estão inventando coisas de alto consumo de energia. Legal. E, de novo, se você precisa de energia, você tem que gerar energia. O Brasil tem um privilégio de ter parte de seu potencial hidráulico utilizado para geração de energia elétrica. Aí nós temos geração de energia elétrica de uma forma limpa. Entendi. Embora haja erros crassos, como, por exemplo, terem retirado o reservatório da usina de Belo Monte, que vai virar uma usina a fio d'água, vai funcionar 6 meses e não vai funcionar os outros. Doutor Molion, bilhões. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muitíssimo obrigado pela entrevista. O prazer é meu, Muniz, de ter essa oportunidade da gente começar a esquentar o debate que vai servir para pessoas que têm essa capacidade de reflexão. Senador... Infelizmente, os doutrinados, como se diz no Nordeste, não dá para usar cartucho em cadáver, né? Já estão mortos. Senador, muitíssimo obrigado pela entrevista e também pela oportunidade que o senhor me deu para entrevistar uma figura tão importante no Brasil e no mundo como é o doutor Molion. Eu que agradeço, Muniz, e mais uma vez reitero o convite para amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no Sebrae, a palestra com o professor Molion, que vai ser mais uma oportunidade para as pessoas refletirem sobre um tema que para nós, particularmente, nós acrianos, nós da Amazônia brasileira, é fundamental que a gente conheça um pouco mais a fundo o tema que, por enquanto, tem servido apenas para preservar a nossa miséria. Muito obrigado, ministro. Muito bem. Vou dar uma dica para você que tem um dinheirinho extra agora no final de ano, 13º, tá? É investir no mercado imobiliário. É uma dica aí. Esta casa, num terreno medindo 300 metros quadrados, a casa é 6x7, são 2 quartos, sendo uma suíte. Com pouco dinheiro você dá uma pintada nela aí, né? Pinta, faz uma áreazinha lateral ou frontal, uma garagem. Você pode morar com a família num lugar seguro, aconchegante, né? Na Vila Acre, próximo à parada de ônibus, próximo a mercado, supermercado, a igreja, próximo à escola, para o seu filho ou para você mesmo. Na Vila Acre, a rua que dá acesso a essa casa é a rua pavimentada em tijolo, bem drenada, não tem problema de inundação temporária com essa chegada do inverno, verão amazônico, não tem nenhum problema. Casa segura, tá? 99936-6441, são 2 quartos, repito, uma suíte, para você morar com a família, ou para fazer negócio depois, né? Você compra, investe e ganha dinheiro depois no mercado imobiliário. Ainda é um dos melhores investimentos, ok? Fica a dica aqui do Boa Noite Rio Branco. Depois do intervalo eu volto para conversar com o Mirandinha do Norte, ele é aqui do Acre, vai se apresentar neste sábado, dia 30, a partir das 10 da noite, lá na Azel, num sensacional baile, com a presença também do Calique, diretamente da Bolívia. Até já.